Você acredita que tem um estômago forte? Esqueça tudo o que você já provou em restaurantes exóticos. Estamos prestes a entrar em um território onde o cheiro pode causar desmaios, a textura desafia a lógica e o prato pode, literalmente, tentar lutar contra você enquanto você mastiga. Para abrir a nossa lista, vamos direto para a China, mas esqueça aquele rolinho primavera que você adora. Imagine que você esqueceu um ovo no fundo da geladeira por décadas e, ao abrir, ele se tornou uma relíquia escura. Embora o nome sugira um século de espera, esses ovos levam, na verdade, alguns meses para ficarem prontos. A técnica consiste em preservar ovos de pato, galinha ou codorna em uma mistura de argila, cinzas, sal, cal viva e amido de arroz. O que acontece lá dentro é uma reação química fascinante que transforma a clara em uma gelatina marrom translúcida e a gema em uma massa cremosa de cor verde-oliva escura, quase preta. O cheiro? Bom, se você não gosta de enxofre ou amônia, talvez queira manter distância. O sabor é extremamente forte e complexo, com uma textura aveludada que muitos consideram o queijo azul dos ovos. Se você sofre de aracnofobia, o número 19 vai ser o seu pior pesadelo materializado em um prato. Em Skuon, no Camboja, as tarântulas não são animais para se manter distância, mas sim um lanche popular vendido em cestas enormes por vendedores ambulantes. A história por trás dessa iguaria é profunda e, de certa forma, triste. Durante os anos terríveis do regime do Khmer Vermelho, a escassez de alimentos era tão severa que a população local começou a caçar aranhas nas florestas para sobreviver. O que nasceu de uma necessidade extrema acabou se tornando um hábito cultural e hoje um ponto turístico gastronômico. As aranhas, geralmente do tamanho da palma da mão, são fritas inteiras com alho, sal e açúcar, até ficarem crocantes por fora. Quem já provou descreve a textura das patas como semelhante ao frango ou bacalhau. Muitas vezes chamado de caviar mexicano, o nosso número 18 prova que o luxo pode vir dos lugares mais inesperados, neste caso, das raízes das plantas de agave. Os escamoles são, na verdade, larvas e pupas de formigas gigantes do gênero Liometopum. Que não pense que é fácil conseguir essa iguaria. Os coletores precisam cavar profundamente sob as plantas de agave, enfrentando as picadas dolorosas das formigas operárias que protegem ferozmente seus ninhos. Essa dificuldade de coleta eleva o preço do prato, tornando-o um item de prestígio em restaurantes de alta gastronomia na Cidade do México. A aparência lembra grãos de milho branco ou pinhões, e a textura é surpreendentemente agradável. Elas estouram na boca liberando um líquido cremoso. É um prato que desafia o preconceito contra o consumo de insetos, mostrando que, quando bem preparados, eles podem rivalizar com os ingredientes mais refinados do mundo. Chegamos a um ponto do ranking onde o desafio não é apenas o paladar, mas a resistência física do seu nariz. O surströmming é o famoso arenque fermentado do Báltico, e eu garanto que você já viu algum vídeo de desafio na internet sobre isso. Ele é conhecido mundialmente por ter um dos cheiros mais fétidos da face da Terra, a ponto de ser proibido de ser aberto em voos comerciais ou dentro de prédios residenciais na Suécia. O processo de fabricação envolve uma fermentação lenta que libera gases de dióxido de carbono e compostos de enxofre extremamente fortes. A lata, muitas vezes, fica estufada devido à pressão interna, um sinal de que o peixe está no ponto. Quando você abre a conserva, o odor de ovo podre e lixo orgânico se espalha por metros. Mas calma, os suecos não comem isso puro como um lanche qualquer. Existe todo um ritual. O peixe é lavado, colocado sobre um pão fino chamado tunnbrød, acompanhado de batatas cozidas, cebola roxa picada e um tipo de sour cream. Quando consumido da maneira correta, o sabor salgado e ácido do arenque cria um contraste interessante com os outros ingredientes. Porém, vencer a barreira do cheiro inicial é uma prova de fogo que poucos estrangeiros conseguem superar sem dar um passo atrás.
Se o arenque sueco te deixou apreensivo, o número 16 vai levar o conceito de comida forte a um patamar viking. O hakkarl é a carne curada do tubarão da Groenlândia, um prato nacional da Islândia, que remonta aos tempos em que nada podia ser desperdiçado. O detalhe importante aqui é que a carne deste tubarão, quando fresca, é tóxica para os seres humanos devido aos altos níveis de ureia e óxido de trimetilamina. Basicamente, o peixe processa a urina através da própria carne. Para torná-lo comestível, os islandeses tradicionais enterram o tubarão em covas de areia por vários meses, permitindo que os fluidos tóxicos sejam drenados e a carne fermente. Depois disso, ela é cortada em tiras e pendurada para secar por mais alguns meses. O resultado final é um cubo de carne branca, com um cheiro avassalador de amônia. Pense em produtos de limpeza pesada ou urina concentrada. O falecido chefe Anthony Bourdain descreveu o hakkarl como a coisa mais horrível que ele já provou. Encerrando essa primeira parte com uma dose extra de adrenalina, vamos até a Coreia do Sul para conhecer o sanakji. Este prato traz um conceito de frescor, que pode ser perturbador para muitos. Estamos falando de pequenos polvos servidos, enquanto os seus tentáculos ainda estão se movendo. A preparação é rápida. O polvo é retirado do aquário, cortado em pedaços pequenos e temperado imediatamente com óleo de gergelim. Como o sistema nervoso dos polvos é altamente complexo e descentralizado, os tentáculos continuam a reagir a estímulos nervosos por muito tempo depois de serem separados do corpo. O perigo aqui é real. As ventosas dos tentáculos continuam ativas e podem grudar na sua língua, nas bochechas ou, o que é mais perigoso, na sua garganta enquanto você tenta engolir. Existem registros reais de pessoas que se engasgaram fatalmente porque o polvo lutou de volta durante a descida. A sensação na boca é de algo vivo, elástico e que se agarra a tudo o que toca. É o prato perfeito para quem busca uma experiência que beira o esporte radical, onde a mastigação precisa ser vigorosa e rápida para garantir que a comida não ganhe a batalha. Prepare o seu psicológico e talvez um balde ao lado da cadeira, porque o que vimos até agora foi apenas o café com leite da bizarrice global. Se você achou que as aranhas fritas eram o ápice do desconforto, você não está preparado para o que vem a seguir. Imagine que você está em uma rua movimentada de Manila, nas Filipinas, à noite. O cheiro de comida de rua é convidativo, e você vê cestas cheias de ovos cozidos. Parece seguro, certo? Um lanchinho rápido de proteína. Mas, ao descascar o topo da casca, em vez de encontrar apenas uma clara e uma gema sólidas, você se depara com um bico, penas em formação e pequenos ossos. Senhoras e senhores, apresento o balut. O balut é um ovo de pato fertilizado, que foi deixado em incubação por um período que varia entre 14 e 21 dias. O objetivo aqui é permitir que o embrião se desenvolva até que o feto do patinho esteja visível. Para os filipinos, esse é um petisco tradicional, quase um ritual de passagem, muitas vezes consumido acompanhado de uma cerveja gelada. O processo para comer é quase uma ciência. Primeiro você faz um pequeno furo na casca e bebe o caldo, que nada mais é do que o fluido amniótico cozido. Quem prova diz que tem um sabor de canja de galinha extremamente concentrado e rico. Se você é fã de queijos artesanais, talvez queira pular este item, ou talvez se sinta fascinado pela audácia da tradição sarda. No coração da ilha de Sardenha, existe um queijo que é tecnicamente ilegal de acordo com as normas de saúde da União Europeia, mas que continua sendo produzido e consumido em um mercado clandestino fervoroso. O casu marzu, traduzido literalmente como queijo podre, leva o conceito de fermentação a um nível biológico extremo. A base é um queijo pecorino, mas o segredo está na introdução da Piophila casei, a famosa mosca do queijo. Essas moscas depositam seus ovos no queijo, e as larvas que nascem começam a comer a gordura, quebrando as proteínas e transformando o interior do queijo em uma massa cremosa e líquida. O detalhe que faz muita gente sair correndo:
O queijo deve ser consumido enquanto as larvas ainda estão vivas e saltitantes. Sim, eu disse saltitantes. Essas pequenas larvas brancas podem pular até 15 centímetros de altura quando se sentem ameaçadas, o que acontece exatamente quando você tenta passar o queijo no pão. O número 12 da nossa lista traz um ingrediente que não é apenas exótico, mas potencialmente fatal. O fugu, ou peixe-balão, é famoso mundialmente por conter uma toxina chamada tetrodotoxina, que é cerca de 1.200 vezes mais mortal que o cianeto. Uma única unidade deste peixe contém veneno suficiente para matar 30 adultos, e não existe antídoto conhecido. Comer fugu é, em essência, jogar roleta russa com o seu estômago. No Japão, a preparação do fugu é uma arte estritamente controlada. Um chefe precisa passar por um treinamento rigoroso de 2 a 3 anos e obter uma licença especial para poder servir o peixe. O objetivo é remover o fígado, os ovários e a pele, onde o veneno se concentra, sem contaminar a carne branca e delicada. Dizem que os melhores chefes deixam uma quantidade infinitesimal de toxina na carne, apenas o suficiente para causar uma leve sensação de formigamento e dormência nos lábios de quem come, servindo como um lembrete constante de que a morte está a apenas alguns milímetros de distância. Para o número 11, saímos dos pratos principais e vamos para a hora do café. Mas este não é o café que você compra no supermercado. O Kopi Luwak é frequentemente listado como um dos cafés mais caros do mundo, custando centenas de dólares por quilo. O motivo do preço exorbitante? O processo de produção envolve o sistema digestivo de um pequeno mamífero chamado civeta, ou luwak, na Indonésia. As civetas adoram comer os frutos vermelhos do cafeeiro, mas elas são extremamente seletivas, escolhendo apenas os grãos mais maduros e perfeitos. Durante a digestão, as enzimas no estômago do animal fermentam os grãos de uma maneira que nenhuma máquina humana consegue replicar. Os grãos passam intactos pelo trato digestivo e são expelidos nas fezes do animal. Sim, você leu certo. O café mais caro do mundo é colhido diretamente do cocô da civeta. Trabalhadores coletam esses dejetos nas florestas ou em fazendas, lavam exaustivamente os grãos, os torram e moem. O resultado é uma bebida que, segundo os especialistas, possui uma suavidade incomparável, sem o amargor tradicional do café, com notas de chocolate e caramelo. No entanto, existe um lado sombrio. A alta demanda gerou fazendas de confinamento, onde esses animais vivem em condições precárias. Então, além do fator exótico, existe um debate ético imenso por trás de cada xícara. Beberia um café que já fez uma turnê pelas entranhas de um animal silvestre? Entramos oficialmente no top 10, e o nosso portal de entrada é o rei das frutas. O durian é um fenômeno cultural no Sudeste Asiático, especialmente na Tailândia e na Malásia. Ele tem uma aparência intimidadora, com uma casca grossa repleta de espinhos afiados, mas o que realmente o torna lendário é o seu cheiro. O odor do durian é tão potente e para muitos repulsivo que a fruta é proibida em hotéis, metrôs e aeroportos em diversos países da Ásia. As descrições do cheiro variam entre meias de ginástica usadas, esgoto aberto, cebola podre e terebintina. É um cheiro que penetra nas paredes e se recusa a sair. No entanto, existe uma divisão absoluta na humanidade. Metade das pessoas sente náuseas apenas de chegar perto, enquanto a outra metade considera a polpa interna o melhor sabor do mundo. A textura da polpa é cremosa, como um custard ou um mousse, e o sabor é uma mistura complexa de amêndoas, queijo, caramelo e um toque de alho. É uma experiência gastronômica de amor ou ódio, sem meio termo. O durian desafia os seus sentidos, forçando o seu cérebro a decidir se o que você está sentindo é podridão ou um banquete celestial. No número 9, viajamos para o deserto australiano para conhecer um alimento básico da dieta tradicional dos aborígenes há milhares de anos. A Witchetty Grub
é a larva de uma mariposa de madeira e pode chegar ao tamanho da mão de um homem adulto. Essas larvas vivem nas raízes dos arbustos de Wichita e são uma fonte incrível de proteína e gordura em um ambiente onde a comida pode ser escassa. Comê-las cruas é a forma mais tradicional. A larva viva tem uma consistência elástica e quando você morde, ela libera um líquido que muitos comparam ao sabor de amêndoas. Se você preferir cozinhá-las nas brasas da fogueira, a pele fica crocante como a de um frango assado. E o interior ganha a textura e o sabor de ovos mexidos ou pipoca com manteiga. Apesar de ser um superalimento natural, a aparência de uma larva branca gigante, gorda e se contorcendo é uma barreira psicológica que poucos turistas conseguem atravessar. No entanto, na cultura aborígene, encontrar essas larvas é um sinal de fartura e uma conexão profunda com a terra. É o tipo de comida que nos faz lembrar que o conceito de nojento é puramente cultural e que a natureza oferece banquetes onde menos esperamos. Temos uma das iguarias mais caras e raras da culinária chinesa. A sopa de ninho de pássaro não é feita de gravetos ou lama. O ninho em questão é construído por aves chamadas andorinhões, que utilizam quase exclusivamente a própria saliva solidificada para erguer suas casas em paredes de cavernas profundas e perigosas. A coleta desses ninhos é um trabalho extremamente arriscado, envolvendo escaladas em cavernas úmidas a alturas vertiginosas. Isso, somado ao fato de que as aves só constroem esses ninhos em épocas específicas, faz com que o preço possa chegar a milhares de dólares por quilo. Quando o ninho é dissolvido em água para fazer a sopa, ele adquire uma textura gelatinosa e única. O sabor é suave, quase imperceptível, mas a sopa é consumida principalmente por suas propriedades medicinais e estéticas. Na China, acredita-se que a saliva do andorinhão aumenta a imunidade, melhora a pele e até retarda o envelhecimento. É o luxo supremo baseado em um fluido corporal aviário. Esqueça as apresentações delicadas da alta gastronomia francesa. Na Noruega, especialmente durante as celebrações que antecedem o Natal, o prato olha diretamente para você, literalmente. O smalahove consiste na cabeça inteira de um carneiro, servida com pele, olhos e tudo o que há direito no crânio do animal. A preparação começa com a remoção do cérebro, embora em algumas versões tradicionais ele seja cozido dentro do crânio e comido com colher. A cabeça passa por um processo de salga profunda, seguido de uma defumação que confere à pele uma cor escura e um aroma amadeirado intenso. Por fim, ela é cozida ou assada no vapor por várias horas, até que a carne comece a soltar dos ossos com a facilidade de um pudim. A verdadeira experiência do smalahove reside na etiqueta de consumo. A tradição dita que se deve começar pelas partes mais nobres, os olhos e as orelhas. No Japão, a sofisticação muitas vezes se esconde em ingredientes que o Ocidente ignora por completo. O shirako representa um dos pratos mais caros e apreciados nos balcões de sushi de alto padrão. Estamos falando dos sacos de esperma de peixes, geralmente do bacalhau, do peixe-balão ou do salmão. Visualmente, o shirako lembra um cérebro em miniatura ou uma massa de nuvens brancas e translúcidas. A sua textura constitui o ponto central da experiência. É extremamente macia, cremosa e sedosa, assemelhando-se a um creme de confeiteiro ou a um tofu muito delicado que se dissolve instantaneamente na língua. O sabor é sutil, com um leve frescor oceânico e um toque adocicado que remete ao leite fresco. Os chefes preparam o shirako de diversas formas. Ele pode ser servido cru com molho ponzu e cebolinha, empanado como tempura para ganhar uma casquinha crocante que contrasta com o interior líquido, ou levemente grelhado. Apesar de a ideia de consumir fluidos reprodutivos de peixe causar arrepios em muitos, no Japão ele é visto como o ápice do frescor sazonal do inverno. É uma iguaria que exige que você abandone qualquer preconceito sobre a origem do ingrediente.
Para o público internacional, o porquinho da Índia habita gaiolas em quartos de crianças. No entanto, nos Andes peruanos, o cuy constitui uma fonte vital de alimento há mais de 5.000 anos, sendo muito anterior à chegada dos espanhóis ou à domesticação do gado. Ele é tão central na cultura que na Catedral de Cusco existe uma pintura da Última Ceia, onde Jesus e os apóstolos estão prestes a dividir um cuy assado. O cuy chactado é a versão mais popular. O animal é aberto, temperado com ervas andinas e frito sob uma pedra pesada para garantir que fique perfeitamente plano e crocante. Ele é servido inteiro, incluindo as patinhas com unhas e a cabeça com dentes à mostra. Prepare-se, pois o número 4 desafia todas as convenções de higiene do mundo moderno. Na cidade de Dongyang, na China, a chegada da primavera é marcada pelo aroma dos tongzidan. O nome não é uma metáfora. Os cozinheiros utilizam esse líquido fresco para ferver os ovos. Após a primeira fervura, as cascas são levemente quebradas para que a urina penetre na clara e na gema, e o cozimento continua por um dia inteiro em fogo baixo. A urina seca e os sais presentes no líquido criam uma crosta nos ovos, alterando a cor da clara para um tom dourado e conferindo à gema um sabor salgado e terroso. Os residentes de Dongyang acreditam piamente que os ovos possuem propriedades medicinais incríveis, como prevenir insolação, melhorar a circulação sanguínea e dar energia ao corpo. O nome popular, peixe, já entrega o motivo do choque visual inicial. O gaebu é, na verdade, um verme marinho de corpo cilíndrico e cor rosada que vive enterrado nas areias das costas coreanas. Quando retirado da água, ele se contrai e se expande de uma forma que remete imediatamente à anatomia masculina, o que lhe rendeu fama em mercados de frutos do mar. A experiência de comer gaebu é vibrante. Nos mercados de Seul ou Busan, você escolhe o animal vivo de um aquário. O vendedor o corta rapidamente, removendo as entranhas e deixando apenas a parede muscular do corpo. Mesmo cortado em pedaços pequenos no prato, a carne continua a se contorcer e a pulsar por vários minutos devido à atividade nervosa residual. A textura é surpreendentemente firme e elástica, exigindo uma mastigação vigorosa. Ao morder, o gaebu libera um jato de água salgada que carrega um sabor adocicado e puramente marítimo. Frequentemente servido com uma mistura de óleo de gergelim e sal, o prato é apreciado tanto pelo seu sabor sutil quanto pelas suas supostas propriedades afrodisíacas. É uma iguaria que testa a sua coragem visual e a sua habilidade de comer algo que parece estar lutando contra os seus palitos até o último segundo. No Vietnã, o sangue é visto como a essência da vida e, por extensão, um ingrediente culinário precioso. O Tiet Canh é uma sopa feita de sangue cru, geralmente de pato ou porco, que é colhido no momento do abate e misturado com um pouco de molho de peixe para evitar a coagulação imediata. Para preparar o prato, o sangue é despejado sobre uma base de carne cozida picada, cartilagens e ervas aromáticas. Em poucos minutos, o sangue atinge uma consistência gelatinosa, como se fosse um pudim vermelho vibrante. O prato é finalizado com amendoins torrados e muito coentro. Ao comer, você retira colheradas dessa gelatina de sangue frio, que tem um sabor metálico intenso devido ao ferro, contrastando com o crocante dos amendoins e o frescor das ervas. No entanto, o Tiet Canh habita o topo das listas de perigo gastronômico. O consumo de sangue cru de porco, em particular, está associado a infecções graves pela bactéria Streptococcus suis, que pode causar meningite e morte. Mesmo com o risco real, muitos vietnamitas consideram a sopa um prato essencial em reuniões e celebrações, acreditando que ela traz força e boa sorte. É uma experiência de intensidade máxima, onde o paladar encontra o perigo biológico em cada colherada escarlate. Chegamos ao número 1. Se existisse um prêmio para o método de preparação mais extremo da história humana,
o kiviak venceria por unanimidade. Imagine o seguinte cenário. Você pega a carcaça oca de uma foca, remove os órgãos e a preenche com cerca de 500 pequenos pássaros árticos chamados auks. Os pássaros são colocados inteiros, com bicos, penas, pés e entranhas. O ar é retirado da carcaça da foca, que atua como um saco de armazenamento hermético. Ela é costurada e selada com gordura de baleia. Em seguida, uma pedra enorme é colocada sobre a foca para garantir a compressão. O pacote é enterrado no solo congelado da Groenlândia e deixado para fermentar por um período que varia de 7 meses a 1 ano. Durante esse tempo, as enzimas dos pássaros decompõem a carne e a gordura da foca penetra nos animais pequenos, transformando tudo em uma massa pastosa e líquida. Quando a foca é aberta, o cheiro de fermentação extrema é capaz de atordoar uma pessoa despreparada. Para comer, os esquimós retiram um pássaro, arrancam as penas, que saem facilmente devido à decomposição controlada, e muitas vezes sugam os fluidos internos diretamente do corpo da ave. O kiviak é uma relíquia de um tempo em que os recursos eram tão escassos que a fermentação dentro de um animal morto era a única forma de preservar vitaminas essenciais para o inverno. É o triunfo da engenhosidade humana sobre a natureza hostil. Um prato que desafia todos os conceitos modernos de culinária e se consagra como o item mais bizarro, difícil e fascinante do nosso planeta. A geografia esculpe o apetite de uma nação de formas quase poéticas. Onde o gelo domina de forma implacável, a sobrevivência exigiu que a preservação se tornasse uma arte de fermentação extrema, transformando a escassez em uma reserva vital de nutrientes. Já nas florestas tropicais, a abundância de vida transformou insetos e larvas em banquetes de proteína pura, conectando o homem diretamente ao ritmo da terra. Cada uma das iguarias que percorremos carrega em si a marca de uma necessidade que se transformou em tradição, provando que o ser humano possui uma capacidade infinita de adaptar o seu paladar para extrair vida dos lugares mais improváveis. Comer representa, acima de tudo, um ato de identidade e memória. O que para um visitante estrangeiro parece um desafio de coragem, para um local constitui o sabor da infância, o conforto de um ritual sagrado ou a celebração de uma herança que resistiu ao tempo. A verdadeira beleza da gastronomia global reside nessa multiplicidade de verdades, onde o aroma de um queijo podre na Sardenha ou a textura de um polpo vivo na Coreia do Sul possuem o mesmo peso cultural que o pão quente na nossa mesa. Esta jornada pelos 20 alimentos mais exóticos do mundo convida-nos a uma forma rara de empatia. Ao compreendermos que o gosto se constrói através de séculos de adaptação e cultura, começamos a enxergar a humanidade por trás de cada ingrediente. No final das contas, o prato funciona como uma linguagem universal, que, embora use dialetos diferentes, fala sempre sobre a mesma coisa: o nosso desejo incessante de pertencer ao lugar onde vivemos e de honrar os segredos que os nossos antepassados deixaram na cozinha.